Senhor Deus, nós te entregamos essa ministração, pedimos o direcionamento, pedimos o amor, para que essas palavras possam ser comidas, possam ser alimento nesse lugar, Deus. E sendo alimento que fortifique o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso espírito para a vida. E sendo assim, que a gente possa caminhar sobre os seus passos, Senhor, sendo completamente devotados ao amor e à reconciliação, que é o ministério do Senhor nessa terra. Reconciliação. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje eu quero falar para vocês, sem conversa aí, sobre dois tipos de estrutura que acontecem e que ocorrem dentro da igreja. E a igreja é essa que pode ser dois tipos de coisas diferentes. E abram aí a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas a gente vai entrar no contexto primeiro para que vocês possam me entender. O livro de Lucas, no finalzinho, vai dizer que 500 pessoas estavam reunidas para a ascensão de Cristo. 500 pessoas que ouviram as recomendações finais. Sabe quando você vai sair de casa, sua mãe diz, leva o casaco, leva o guarda-chuva. E sempre vai dar problema se você não levar o casaco e nem o guarda-chuva. Então Jesus, ele dá as recomendações finais. Ele diz, gente, olha, eu preciso que vocês esperem uma promessa. E que promessa era essa? Era a descida, a manifestação do Espírito aos apóstolos, preparando eles para a missão. Então vai acontecer alguma coisa vai se mover. E essa coisa não é somente compreender e aceitar e ter fé na profecia, mas também tinha a ver com estar em um lugar. Então na vida da igreja não vale apenas confiar na profecia. É necessário que você esteja no lugar onde a profecia vai se cumprir. Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, das 500 pessoas que Jesus deu essa mensagem, a Bíblia diz que 120 estavam em Jerusalém. Deu uma caída legal, não deu? Deu uma reduzida. Então era somente confiar que aquela profecia estaria sendo cumprida. Era necessário que você fosse para um lugar, que você estivesse em um lugar onde a profecia seria realizada. Assim como que se os pastores tivessem ido para Jerusalém e não para Belém, eles não teriam encontrado Jesus, porque a profecia dizia que ele nasceria em Belém. Então, confiar na profecia, mas não estar no lugar aonde a profecia vai acontecer, infinitamente tolice. Porque o mais difícil é ter fé na profecia. O mais difícil era crer que de alguma forma, alguma coisa viria do alto. E aí a gente tem uma outra estrutura a ser reconsiderada. Porque existem duas faces da igreja. A igreja que é a manifestação de Deus na terra, e tem a igreja Babel, que é a manifestação do homem na terra. Em Gênesis, capítulo 11, você pode ler em casa, um grupo de gente se reuniu e decidiu, a gente precisa manter o nosso nome na terra, a gente precisa ser famoso, a gente precisa ter os seguidores lá no Instagram. E para isso, a gente vai construir uma cidade. A gente vai fazer um lugar fantástico. Imagina uma cidade bonita aí. Esse povo pensou, vamos fazer uma cidade, vamos construir um lugar. E nesse lugar, ele não vai ser só bonito porque a gente vai construir, não. Ele vai ser bonito porque ele vai ter uma torre. E essa torre que a gente vai fazer, esse lugar que vai cultuar o nosso próprio nome, se você ler Gênesis capítulo 11, você vai ver que eles estão tentando elevar o próprio nome, o narrador de Gênesis diz. Esse lugar que vai levar o nosso nome vai chegar até a Deus. Então, peraí. Eu
Quero construir um lugar para elevar o meu nome, mas chegar a Deus. Eu estou tentando competir com quem? Com Deus. Eu quero, através das minhas mãos. Eles dizem assim: vamos pegar tijolos. Narrativa de Gênesis, hein? Vamos pegar tijolos, vamos queimar os tijolos. Queimar o tijolinho, deixar ele mais forte. Vamos pegar, ao invés de cimento, vamos usar betume. É um produto, mistura da cera da abelha. Vamos pegar e vamos construir uma torre enorme, para que o nosso nome seja grande, para que a gente, de alguma forma, tenha o nosso nome na billboard da existência, para que a gente seja o primeiro, para que a gente esteja lá em cima. E lá em cima nós vamos encontrar com Deus. Vamos dar um oi para ele. Aí, como é que você está? A gente conseguiu construir essa torre. E aí Deus fala: errou feio, errou rude. Não vai acontecer isso. E aí Deus, numa conversa, diz: desçamos e confundamos as línguas dele, porque Gênesis 11 diz que eles falavam a mesma língua. Vamos confundir eles, vamos impedir a comunicação deles, para que eles, não conseguindo se comunicar, não conseguindo ter diálogo, não conseguindo conversar, não conseguindo entender um ao outro, para que dessa forma a gente impeça que eles cometam essa loucura. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai lá, Deus desce e confunde a língua deles. E eles não conseguindo mais se comunicar, conversar entre si. Tem gente que vive torre de Babel em casa, né? Tem gente que não tem o que quer. Parece que o Espírito veio e confundiu as línguas em casa. E eles não consigam chegar a essa megalomania, essa esquizofrenia, essa perturbação de tentar chegar através do tijolo a Deus. E aí, confundidos, aquilo não acontece, a obra fica pela metade. Eles não conseguiam mais se entender. A comunicação falhou o projeto. Deus espalhou as línguas, tornou as línguas diversas. E aí existem construções de igreja que partem desse princípio. Porque a igreja brasileira, ela tem na sua construção, presta bem atenção no que eu estou dizendo, muito daquilo que nós temos como cultura étnica. O que é isso, John? Nós somos, na maioria, índios e negros. E os índios, eles aprenderam uma forma de se comunicar com os deuses. Eles vão até a floresta e oferecem o seu sacrifício. Os negros que vieram do litoral da África, eles também tinham uma forma de se comunicar com os deuses. Eles iam lá e sacrificavam aos ebós, aos exus. Essa era a comunicação. Era uma comunicação de troca. Olha, você me dá isso, que eu te dou isso. Se eu conseguir te alcançar com aquilo que eu consigo fazer, você tem toda a tendência de me dar aquilo que eu quero. Então, se eu construir uma torre gigante e chegar diante de Deus, eu posso conversar com Ele e conseguir aquilo que eu quero. E a nossa teologia é uma teologia de barganha. Porque se você der alguma coisa muito legal para Deus, Deus vai te dar uma coisa ainda mais legal. Nós estamos num processo de sedução eterna, tentando ser aceitos por Deus. E existe uma igreja hoje que é Babel, que é construída sobre os tijolos do ego, que é construída sobre a vontade de colocar o seu nome acima de todo nome. Essa é a igreja que negocia. E aí eu vou dar mais alguma informação. O Brasil também, além da construção indígena e africana que nós temos dentro da nossa teologia, também teve a contribuição dos bandeirantes. Quem estudou sabe disso. Que nós avançamos a terra, nós queríamos conquistar, nós somos aqueles que desbravam. Todo esse espaço de terra que você vê que é mapa do Brasil, não foi mapa do Brasil porque alguém desenhou, não. Foi mapa do Brasil porque alguém conquistou
conquistou, porque alguém desbravou, porque alguém capinou, porque alguém colocou limite. Então a nossa teologia tem que ser uma teologia de sedução de Deus. É uma teologia da conquista. Você vai ter. Se você orar e botar esse copo d'água aqui, hoje em dia não dá para botar um copo d'água, a televisão é fininha, né? Se botar um copo d'água, já era. Você bota o copo d'água, você ora 7 vezes, você bota debaixo, fazendo uns feitiços, né? Fazendo uns parangolé doido. Então a gente vê que a nossa construção de igreja, ela tem muito mais similaridade com Babel, por conta desse animismo de tornar físico aquilo que é espiritual. Porque são coisas que são espirituais. A adoração, por exemplo, é física? É espiritual. Os adoradores adoram o quê? Em espírito e em verdade. Então nós aderimos, nós trazemos, nós mimetizamos, nós tornamos parte de nós essa construção toda teológica. A conquista, o desbravamento, nós queremos conquistar, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos avançar. Vamos abrir igreja aqui, vamos abrir igreja em Marte. Essa teologia da conquista, a teologia da sedução. Se eu fizer alguma coisa, se eu construir, pegar o tijolinho e colocar lá, e ir subindo, eu vou poder estar frente a frente com Deus. E frente a frente com Deus, eu coloco os meus desejos diante dele. Eu dou os meus termos para ele. Ou você acha que Babel foi construída para subir e falar, e aí Deus, beleza? Estamos descendo. Porque eu não vejo muito sentido nesse pessoal que sobe monte, sobe morro. Eu vou lá no Caledônia. Aí sobe Caledônia, fica 5 minutos lá, agora eu desço Caledônia. A subida demora 5 horas, cara. Tu tem que ficar lá umas 10 horas, pô, para valer a pena a subida. O cara sobe para poder descer. Que sentido que isso vai? O cara é gordo, o cara não quer nem subir. Né? Então a gente fica nessa teologia que de alguma forma pretende negociar termos com Deus. E a gente tem uma igreja de verdade. Como eu disse para vocês, eu estou falando de uma igreja Babel, que negocia os termos com Deus, que quer colocar o seu nome acima de todas as coisas, em que o ego é o fundamento para que ela aconteça. Existe assim? E a gente tem também a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que tinha um lugar para esperar. Porque a gente tem dificuldade com isso. A gente acredita e nós temos essa consciência, nós já relativizamos tanto Deus, que Deus pode ser qualquer coisa, né? Deus pode ser qualquer coisa. Não importa que eu tenha a minha fé. Mas fé em quê? Eu tenho minha fé em Deus. Qual Deus? Porque se você adorar a um Deus, obviamente você vai estar negando o outro. E cada Deus que existe na consciência de cada um forma seu próprio panteão. E aí esse Deus, ele aborrece o que? Ele ama o que? E aí Jesus disse, olha, vocês são 500, vocês vão esperar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Porque havia uma promessa lá no livro de Joel, que aconteceu também no livro de Isaías, que aconteceu também no livro de Jeremias, que toda a carne seria revestida pelo poder de Deus. E aí, o momento de acontecer todas as profecias, era aquele momento. Jesus falou, olha, vocês que estão aqui me ouvindo, esperem em Jerusalém. Espera a promessa de Deus em Jerusalém. E eles foram. Os 500? Não. 120. Mas 120 que foram com uma expectativa. Eles não foram para lá à toa. Eles foram lá porque a fé deles estava pulsando. Gente comprometida com a igreja de Jesus tem expectativa. Amém. Gente que não tem expectativa é gente que não vai encontrar nada e que nada nunca tá bom, porque não tem expectativa nenhuma. Amém. Ele virou um ranço humano. Tudo é ruim. Tudo é ruim, tudo é difícil. Tudo reclama, tudo é chato. Ele não consegue parar para ouvir um culto. Ele não consegue parar para ouvir um louvor. Porque na verdade o que ele quer é Babel, ele não quer a igreja. Ele quer uma forma de resolver os problemas espirituais e emocionais dele. Ele não quer Deus. É gente comprometida com o ego, com o umbigo, que enquanto agrada ele está ali. No momento em que essa igreja precisa esperar
Porque hoje o coração ansioso não consegue mais esperar. Em momento que essa igreja tem que ir para algum lugar, não tem que ficar no lugar onde eu estou. A igreja tem que ir em algum lugar. Contrário de Babel, que aconteceu numa cidade específica, em que o povo estava lá. Não, já que a gente está aqui, vamos fazer uma torre. Nesse caso, na promessa da igreja de Deus, você tinha que ir e você tinha que esperar. Essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje como igreja. Porque a gente acha que igreja é esse engessamento parado aqui que a gente está debaixo. Mas a igreja ela tem um propósito na terra. O propósito da igreja não é reunir gente para ficar sentado bebendo café. O propósito da igreja é ir. Isso aqui é um clube. Se a gente ficar só nisso aqui, a gente fica no clube. Não precisa nem ter pastor. Porque o pastor direciona segundo a vontade revelada de Deus. O direcionamento do pastor é esse. Ele direciona para a vida. Ou você acha que a vida só acontece dentro da igreja? A gente compra, vende, bebe, dorme, tudo aqui dentro. Você não tem uma vida. Você tem uma vida. E tem uma igreja completamente comprometida com a vida. É a igreja que sabe esperar. Uma igreja que se move para o lugar. E isso é difícil compreender, porque a gente está acostumado com Babel. E aqui no Brasil, além de Babel, a gente está acostumado com toda essa miscigenação que a gente tem de etnias e de religião. A gente acha que igreja é essa construção. Esse é o pensamento de Babel. É o pensamento que daqui a pouco a gente já não consegue mais se comunicar. Porque perdemos a comunicação, perdemos a fala. Porque não tem sentido o que a gente está fazendo. E aí a gente acha que a gente foi confundir, que a igreja dividiu, que a igreja rachou. Acontece isso. Mas na verdade Deus multiplica as línguas e ninguém mais consegue se compreender. Porque o fator determinante para a existência daquele lugar não era mais alcançar alguém e restaurar alguma coisa. A implicação do ser ali era ego, era eu. Eu quero levar o meu nome até o céu. Igreja de Atos, Atos capítulo 2. Então não sei se você quiser ler na sua casa, tá? Gênesis, capítulo 11, fala sobre Babel. É uma estrutura, assim como estrutura de igreja, porque igreja é reunião. Essas pessoas de Babel se reuniram em torno de colocar o nome deles ao mesmo nível que o nome de Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse. Ok? Então vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar. A esperança devia ter abandonado algum deles. Eles viram Jesus morrer. Alguns estavam muito confusos sobre as profecias. De 500 que seguiam Jesus e ouviam sua voz, 120 estavam reunidos nesse lugar. 120 que não eram dos mesmos lugares. A gente que tinha ouvido Jesus eram gente de várias etnias, de pelo menos mais de 30 etnias que tinham ali, porque haviam subdivisões de etnias também. Gente que não foi ensinado na mesma língua, que não aprendeu na mesma língua. E de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. E sobre cada um havia uma língua de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações, debaixo do céu, porque era uma reunião que havia, era uma festa. Pentecostes atraía todos os judeus. Havia judeus na África, na Ásia, na Europa. Nessa festa específica, que era uma festa de colheita, de agradecimento, todos se reuniam em Jerusalém, porque era uma festa. Então haviam gente, judeus de todos os lugares, de todas as nações. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Ou seja, ouviu alguma coisa, tem que ir lá ver o que está acontecendo. E a multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Só até aí. Então, em Babel, nós tivemos uma confusão de línguas para que pudesse espalhar o povo e eles não cumprirem a megalomania da tolice de, através de tijolo, de físico, alcançar o espiritual.
Agora em Atos, Deus vem ressignificar, porque essas pessoas tomaram posturas diferentes de Babel. Ao invés de acharem que vão colocar o seu próprio nome na história, todos eles estavam reunidos sob o direcionamento de Jesus. Eu não pensei no meu coração, no meu ego, que eu queria fazer alguma coisa, e dessa forma eu empenhei o meu trabalho a fazer. Eu ouvi algo de Jesus e fui para o lugar onde aquele algo iria acontecer. É necessário que às vezes na nossa vida, isso talvez não aconteça tanto na sua vida quanto acontece na minha, mas na minha acontece muito. Acho que um dos princípios de você saber se você é um cara legal é você ser um cara que muda de ideia. Porque gente com ideia muito fossilizada é muito difícil de lidar, né? Eu sou um cara que muda muito de ideia sobre algumas coisas. Eu acredito hoje que toda igreja ela é pentecostal. Toda igreja para mim ela é pentecostal. Por quê, John? Porque ela nasceu através do fenômeno de Pentecostes. Eles só resolveram sair de Jerusalém, porque eles foram revestidos pelo Espírito no dia de Pentecostes. Não tinha, você acha que estavam espalhados onde? Já estavam aqui no Brasil, pregando o Evangelho, estavam montando igreja. Não. Eles ouviram em Pentecostes, no dia de Pentecostes, eles tiveram um encontro com o Espírito de Deus. E através daquele encontro, eles decidiram, deliberadamente no seu coração, não construir uma torre para alcançar Deus, mas sair do lugar onde eles estavam para poder encontrar o próximo. E essa é uma outra diferença entre a igreja de Babel e a igreja de Jesus. Porque a igreja de Babel quer subir com um tijolinho para encontrar Deus. E a igreja de Jesus, ela quer sair para encontrar o próximo. Porque se você veio hoje encontrar Deus nessa igreja, você veio no lugar errado. Porque Deus você encontra no próximo. O Espírito Santo escolheu habitar aonde? No próximo. Quando você ama Deus, você tem que amar também o próximo. Tudo aponta para o ser humano, para o humano. Ah, mas como que eu digo que eu amo a Deus? Se eu amo o próximo. Porque como que você ama a Deus que você não enxerga, se você não ama o seu próximo, a quem você vê? Então essa construção aí tu fala, pô, John, aí então o negócio agora balançou aqui. Porque eu vinha para a igreja para encontrar com Deus. Você está encontrando com Deus. Olha para o lado que você vai encontrar com Deus. Olha para o próximo que você encontra com Deus. A manifestação do amor de Deus é Jesus Cristo. Porque Ele veio reconciliar a humanidade com Deus. Ele veio reconciliar quem? A humanidade, o próximo. Existe uma igreja extremamente comprometida em encontrar com Deus. Só que Deus não dá para encontrar, a menos que você vá até o próximo. Todo aquele que vai até o próximo foi a Deus. Todo aquele que foi até o próximo foi a Deus. Não tem como você dizer que você foi a Deus se você abandona as pessoas. Existe uma igreja, Mateus capítulo 27. Eu vou contar para vocês, eu não ia falar, mas eu vou falar. É porque eu tenho um monte de texto aqui, né? Então, mas eu vou falar. Vou falar. Mateus 27. Chave. Vamos lá. Só um minutinho. Não tempo de você abrir. Minha Bíblia mudou para inglês. Amém? Coisa boa. Eu falo em outras línguas também. Vocês veem que beleza. Está falando de outras línguas. E agora a gente pegou a Bíblia que foi para o inglês. Mas vamos lá. Mateus 27.
capítulo 3. Eu vou dizer para vocês o que uma igreja de Babel faz com as pessoas. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, foi até o templo compungido e jogou as moedas, e deu as moedas aos anciões, dizendo: olha, eu pequei, traindo sangue inocente. Respondeu os anciões: o que eu tenho a ver com isso? O problema é seu. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas, retirou-se e enforcou-se. A igreja de Babel, quando ela contempla o homem e o seu pecado, eu não tenho nada a ver com isso. Você traiu ele, você vendeu o dinheiro aí. O problema é seu. A salvação é individual. A igreja comprometida com o tijolo, ela quer preservar o nome da igreja. Ela não quer salvar ninguém. Receber Judas naquela hora é trazer um traidor para dentro do seu grupo. Eu nunca vi ninguém que foi humilhado, ninguém que foi destruído, ninguém que foi amassado pela igreja, nunca vi, dizer que aprendeu a lição. Ela sofreu, ela superou através da cruz de Cristo, ela perdoou, ela deixou passar. A igreja comprometida com Babel faz isso com Judas. Pô, John, mas era Judas. Ele chegou cheio de remorso e falou: gente, eu fiz uma coisa que eu não devia fazer. Ele realmente era inocente. O que eu faço? Sabe o que os pastores dessa igreja disseram? O problema é teu. Uma igreja que não se importa. Uma igreja que não tem compaixão. Uma igreja que não direciona. E ele saiu dali e ele foi fazer o quê? Foi se enforcar. A gente nunca sabe se a gente vai ter uma segunda chance. Uma igreja comprometida com o próximo. Mas John, eles eram judeus, eles eram da religião de Jesus. Você acha ainda que Jesus era evangélico? Jesus é evangélico. Batizados, pequeninos, igrejas, escolinha bíblica. Jesus era judeu. Isso aqui era a igreja de Jesus. A igreja de Jesus olhou para alguém cheio de pecado e disse: eu não tenho nada a ver com você. Porque tem isso, né? Não, fulano está fazendo muita coisa errada, eu vou me separar dele. Senão, né? Fulano está fazendo muita coisa. Porque esse dia eu estava conversando com a pessoa e falei: poxa, eu tenho toda a tolerância do mundo com todas as crianças, porque eu acredito que todas as crianças são boas, só estão com a doutrina ruim. Não é? Por exemplo, o caso de Macumba. É uma igreja ótima, com a doutrina ruim. Não tem gente reunida lá? Não tem gente lá? Não tem gente em torno de um propósito lá? Troca o propósito. É só você mudar o propósito. É só você mudar a doutrina. É uma igreja boa com doutrina ruim. Que a gente só tem mania de taxar todo mundo, né? Já botando carimbo na cabeça das pessoas. O Evangelho está dizendo aqui que tem gente de todas as nacionalidades reunidas nesse lugar aqui. Tem gente de tudo quanto é lugar misturado. Gente que tinha o judaísmo como um conceito de filosofia, gente que tinha o judaísmo como um conceito de expiação de pecados, gente que olhava a religião judaica de muitos ângulos, de muitas janelas. E Deus vem e faz com que cada um se entenda na sua própria língua. Ele, ao invés de confundir a comunicação, Deus facilita a comunicação. E Deus, como facilitador da comunicação, faz com que a igreja se una em torno de um único propósito. A igreja que está comprometida com o tijolo queimado e com o betume, lá em Gênesis capítulo 11, é uma igreja que não conseguiu concluir a sua construção, mas uma igreja que tem como construção o favor ao próximo, uma igreja que tem como construção o amor ao próximo, ela, facilitando a sua comunicação, consegue alcançar o mundo inteiro. Você acha que o Evangelho chegou aqui como? Pela internet? Veio de barco? Veio numa garrafa? O Evangelho chegou até aqui porque teve gente desde o início comprometida em falar uma só língua, a ter uma só comunicação. E aí essa comunhão, ou seja, esse ato de termos em comum um objetivo, faz com que a gente opere de forma muito mais forte.
aonde quer que a gente esteja inserido. Então a igreja hoje na cidade, ela é uma igreja funcional se ela estiver falando a mesma língua, se ela estiver em torno do mesmo propósito, se ela acreditar nas profecias que Deus tem, se ela tiver fielmente a convicção de quem está operando ali é Jesus Cristo. Porque senão a gente vai ficar nessa confusão de queimar tijolo e erguer mureta, achando que isso é ser operacional como igreja, achando que isso, o favor que a gente pode, ao ter um tete-a-tete com Deus, a gente vai conseguir resolver o nosso problema, ao ter uma conversa. O Evangelho está aqui, e as suas orações devem ser sempre respondidas. Será? Todas as suas orações são respondidas? Tudo isso que você pede, tudo isso que você tem sonhado aí está acontecendo? Que realidade é essa? Então Deus não se importa com você? É isso? Você precisa desse tete-a-tete de marcar um chá com ele às 5? Você não pode ver a dor do outro? Você não pode ser uma oração respondida para alguém? Porque a gente acha que é esse telefone que eu ligo daqui, o cara atende lá, opa, estou aqui, pode falar. Você já pensou que às vezes você é a oração respondida de alguém? Já pensou nisso? Você já trouxe para você essa responsabilidade de ser uma oração respondida para alguém que está sofrendo do lado? Ou você acha que Deus está lá, opa, estou atendendo a demanda, está com o telefone, estou ocupado aqui, tá? Um telefonista. Deus, ele levanta o povo. Deus, ele multiplica os braços. Deus, ele unge pessoas. Deus, ele determina propósitos. Deus, ele alimenta a vocação. Tudo isso com gente. Porque esse evangelho fantasmagórico, que acontece tudo permeando o espiritual, que tem que ficar caçando, isso tem a ver com Babel, com a espiritualidade de Babel, e não com a espiritualidade de Atos, que as pessoas saem junto com as suas famílias, resolvem ter tudo em comum, resolvem percorrer os lugares. Teve uma forcinha da perseguição, né? Um empurrãozinho da perseguição. Mas eles resolvem abandonar a natureza que eles têm, a natureza que eles tinham, por um novo propósito, porque eles conseguem compreender-se na mesma linguagem. Existem dificultadores da linguagem para a igreja? Existem. Por exemplo, em Gênesis 11, eles eram um só povo e eles decidiram no coração construir um lugar até Deus. Só que cada um tinha a sua visão sobre Deus, porque segundo o texto de Gênesis, eles vieram de vários lugares diferentes. E cada um vindo de todos os lugares diferentes, tinham cada um seu próprio direcionamento sobre Deus. O Deus de um era assim, o de outro era assim, mas a gente vai construir para Deus. Mas qual Deus? Não, é o meu Deus. Outro não, é o meu Deus. Outro não, peraí, não era o meu Deus? A gente não tinha combinado desde o início? Não, era o meu. E aí, essa confusão na comunicação fez com que eles decidissem trocar uma ideia com esse Deus. Só que uma ideia com esse Deus, que é um Deus que precisa ser alcançado, que ele tem dimensão. Porque eu não sei se vocês pararam para pensar, a gente vive num mundo em 3D, não é verdade? A gente tem altura, largura, profundidade. É um Deus que estava até uma certa altura. Altura que poderia ser alcançada com uma torre. Esse Deus que tem altura é o mesmo Deus que tem limitações. É o mesmo Deus que é Deus de um lugar. O Senhor é o Senhor de toda a terra. Ele é um Deus invisível. Ele não está aqui na comunidade São Luz. Ele está em todo lugar. Não há um lugar em que Deus não esteja. Porque se seguirmos a orientação da didática teológica e ele for realmente onipresente, até no inferno ele está. Então a gente precisa compreender que a dimensão do nosso Deus
não há limite geográfico. Babel, ele tinha um limite geográfico. Era uma cidade que tinha começo, meio e fim. E Deus, ele vem instaurar uma igreja que é cósmica, porque pertence a todos os lugares. Ela não é minha, não é da Maranata, não é da Universal. Ela não pertence a lugar nenhum. Ela é cósmica. Deus não está somente aqui. Se eu disser para você, Deus está aqui, Deus está aqui. Mas Deus também está ali fora. Essa ideia de juntar tudo num lugar só é a ideia de Babel. Eu quero dizer para vocês, vai. Vai, irmão. Porque essa rotina de ficar 50 anos sentado ouvindo, sem ir para lugar nenhum, sem ir até o próximo, ela é uma rotina de Babel. Ela não pertence ao Evangelho. Por isso que um grande pastor não resolveu chamar as reuniões dentro de igreja. Resolveu chamar de estação, porque a estação é por onde você passa. Você está passando. Porque essa ideia de ficar plantado no lugar é a ideia de Babel. Construir uma construção muito bonita, já que está tudo bonito, eu vou ficar aqui, porque está bonito. Porque não tem um lugar arrumadinho para a gente ficar. Deus é um Deus cósmico, que não tem geografia, que não se limita à altura, à profundidade. E nem a altura, nem a profundidade, nem a largura. E nem a eu, e nem a você. A dificuldade da gente compreender esse Deus é porque a gente fabricou um Deus segundo a nossa vontade. E aí Timóteo recebe uma carta de Paulo dizendo que no final dos dias os homens ficariam muito difíceis de lidar, porque eles começariam a fabricar deuses segundo a sua vontade. É um Deus que só é bom quando você precisa. É um Deus que é Deus da conveniência. É um Deus que manifesta a sua vocação, mas a sua vocação ela só é boa enquanto você estiver financeiramente estável. Porque quando você está instável financeiramente, a tua vida, a tua família, tudo cai diante de você. Isso é muito difícil. Porque uma igreja permanecer firme, porque a gente se lembra, né? A gente já fez culto aqui para 2 pessoas. Porque a gente acha que o volume de gente é o que dá a autenticidade daquele projeto. Muito pelo contrário. Com Jesus andavam 12. 11 se a gente for descontar Judas, né? Apesar de um monte de gente que concordava com o ministério dele profundamente, quem comprou o barulho dele foram 12. Aqui a gente está até mais hoje, né? Porque essa autenticidade de quantidade tem a ver com Babel, não tem a ver com a igreja. Esse olhar, mas John, você não quer que você tenha uma... Eu quero que tenha um monte de gente aqui ouvindo o Evangelho, até não caber mais, tem gente pendurada ali no portão, pendurada aqui em cima dessa lâmpada. Eu quero gente mesmo, a gente faz o segundo andar, faz uma galeria, né? Porque o aluguel aqui é barato, não dá pra partir, né? Faz o segundo andar, que bota o teto baixinho, rebaixa, não tem problema não. Gente grande igual o Rubens fica lá de fora, com uma cadeira para ele lá. Eu quero gente, mas eu não quero que esse sinal quantitativo, de alguma forma, atrapalhe a nossa forma de lidar uns com os outros, da gente pastorear um ao outro. Porque se a quantidade de gente que está dizendo, de alguma forma, que aquilo ali funciona, que é bom, Jesus foi um fracassado. Se a falta de sofrimento vai dizer para o cara que se ele está com Deus ou não, Jesus foi um fracassado, porque ninguém sofreu mais do que ele. Você está entendendo com essa ideia idiota de que você não vai sofrer, pare de sofrer, você não nasceu para sofrer, Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai fazer você brilhar, você é raridade. Querido, é mentira. O Evangelho te dá vocação, te dá propósito, tem a ver com o outro, tem a ver de alguma forma fortalecer o outro. Às vezes tua vida vai estar bagunçada e vai vir alguém que está passando pelo mesmo problema que você nem venceu a crise, mas o cara está com o mesmo problema que você. E aí Deus colocou diante de você alguém como você para orientar. E aí como que funciona? Porque quando a gente prega esse evangelho de verdade, mano, o negócio fica estreito, porque não atrai o público. Aí ele fala, pô, pastor, eu tenho problema. Jesus está mentindo. Mas eu estou sofrendo. Jesus também sofreu. Inclusive o choro dele foi de lágrima, de sangue, suor em sangue. Aí eu estou devendo dinheiro. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas eu fui traído, ele também.
Essa igreja comprometida com Jesus vai tornar a humanidade indesculpável diante dos sofrimentos. Porque se a gente tem a visão de ser a semelhança do Filho de Deus, a gente tem que entender que isso tem um ônus e tem um bônus. O ônus é que o sofrimento vai ficar batendo na tua porta. Ó. Vim hoje te visitar. E às vezes não vai ter ninguém para te fazer um carinho na cabeça. Está dizendo que às vezes pessoas podem te trair, seu marido, sua esposa podem te trair. Às vezes você já está vivendo isso. Às vezes seus filhos não são reflexo do sonho que você tinha de filho. Aquelas crianças penteadas, do penteadinho do cabelo pro lado, no comercial de margarina. Às vezes teu filho não é isso não. Às vezes a sua família é a sua doença, é o que te adoece, é o que te transtorna. E aí a gente vai enfraquecendo, porque na verdade a gente quer que as estruturas estejam como Babel, tudo certinho, tijolinho por tijolinho. Em dado momento a gente encontra Deus, dá um oi para Ele, depois pode descer de novo. O Evangelho de verdade te coloca no chão, não te coloca no alto. Amém. Se você pensa no Evangelho que quer te colocar no alto, você está pensando, está servindo Deus errado. Você pode servir a Xuxa. Não tem a ver com Deus. O Evangelho tem que te colocar no chão e a cabeça no céu. É assim que funciona. Ter que desmistificar isso para a igreja é muito triste. Porque a gente tem consumido um monte de porcaria que tem feito a nossa cabeça ficar completamente alheia ao Evangelho da Cruz e à igreja de Atos, que a gente estudou aqui. A gente tem construído uma Babel para a gente, para poder ter o nosso nome louvado. Mas a profundidade em que você tem aceitado o Evangelho de Jesus é a profundidade de espiritualidade que você vai ter para resolver a sua vida. Então, quanto mais profundo no Evangelho, menos os problemas vão parecer tão intransponíveis. Porque a fé movimenta aquilo que você não consegue resolver no braço. O problema é que essa materialidade das coisas de Babel faz com que, através da força do seu braço, você ache que você chega a Deus e que você vai resolver o seu problema. Deixa eu falar outra coisa para você. Deus não funciona. Quem funciona é celular. Celular, você apertar o botão que ele liga. Ó. Deus não funciona. Deus não é teu escravo. Ele não está aqui comprometido com o teu sonho. Ah, os sonhos de Deus. Não, Deus não sonha, Deus faz. É assim que é. E sempre foi. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele pensou, pô, estava pensando aqui, negócio de luz é bom, né? Aí o outro anjo falou, Deus. Mas como é que funciona esse negócio de luz? Ah, luz é o contrário da escuridão. Mas como é que é a escuridão, Deus? Ele não pediu opinião para ninguém. O Gênesis já começa com Deus existindo. O Gênesis já começa dizendo que, no começo, criou Deus os céus e a terra. Ninguém perguntou se ele existiu ou não. Deus criou o céu e a terra. Essa igreja comprometida, de fato, com Babel, ela não reconhece, de fato, que existe um Deus, porque não há temor, não há tremor e não há compromisso com o outro. Não há temor, porque ao subir tão alto, a gente não sabe se pode cair. Não há tremor, porque diante desse Deus, o que eles fariam? O que ia acontecer diante desse Deus? Como é que eles se reagiriam diante desse Deus? E não há vocação nem compromisso, porque era só em torno do próprio ego. A igreja de Atos, ela sai desse momento de Pentecoste, não apenas extasiada por um momento que foi sobrenatural, mas ela sai comprometida com aquilo que era a vocação de Cristo neles. E essa é a diferença de você ter um culto de mover e de você ter um culto que alimenta a tua vocação. Porque o culto de mover, ele vai de alguma forma te emocionar no momento, mas quando você sair daqui, você já está vazio de novo, porque você não teve substância, você teve emoção. Agora, o culto de vocação, ele vai te empolgar com aquilo que Deus pode fazer com você, através de você. Então, todo culto a gente tenta aqui vocacionar vocês, a humanidade, a se importar profundamente com aquilo que Deus está fazendo na cidade. E o que Deus está fazendo na cidade? Você acha que só você que já foi salvo na vida, só você que já viveu o milagre, só você que já teve a sua vida resgatada? Deus está fazendo um milagre e continua fazendo até hoje. Mas essa igreja de Babel, de muros, de pedra, ela está tão fechada dentro de si mesma que ela não consegue enxergar a cidade. Ela não consegue olhar para a cidade, porque ela construiu muros em volta de si.
E aí se ela vai olhar para o mundo, se ela vai olhar para a cidade, significa, não, essa igreja é muito mundana. Não. E aí é uma igreja que é completamente desassociada de Jesus. Porque Jesus andava com esse tipo de gente. Jesus participava dos eventos da cidade. Você consegue entender isso? Uma igreja que se fecha completamente para a cidade, que não olha para o seu meio, é uma igreja que não tem compromisso com a cruz. Se você acha que a igreja tem que resolver o problema da igreja, você está enganado. O Senhor da igreja é Jesus. Amém? Amém. Ou deixou de ser em algum momento? Você acha que a gente tem que ficar aqui confabulando? Não, a gente não tem que nada. A gente está fazendo a nossa parte e a gente está confiando profundamente em Deus, que Ele tem um projeto para essa igreja no Cordoeiro. É simples assim, querido. Mas João, eu estou cheio de pecado. Só quem se importa com isso é a igreja de Babel, porque ela está fazendo uma construção. E quem não é apto para a construção não pode construir. A igreja de Atos, ela vai falar para um monte de gente, de um monte de lugar, dizendo assim, você está reconciliado com Deus, querido. Mas não, você está reconciliado com Deus. Mas eu fiz isso. Não importa o que você fez, importa o que Ele fez. Essa é a disparidade técnica, porque uma igreja que está construindo um muro, ela precisa de gente que saiba fazer. Senão vai acontecer igual um vídeo que eu vi na internet esse dia, do cara fazendo um muro com os tijolos tudo torto, assim, tudo bombeando. Precisa ter uma certa habilidade, precisa ter um certo predicado, precisa ter um conhecimento da engenharia, precisa ter um conhecimento da estrutura. Para participar da construção do muro, querido, precisa ter o conhecimento, precisa sacar dos paranauê. Agora, para ir uma igreja em movimento, que tem uma vocação, que tem um coração completamente comprometido com o próximo, você só precisa ter um coração perdoado e perdoador. Essa é a diferença, querido. Ou você acha que você não tem vocação? Ah, não, eu nasci para isso mesmo, para o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é o que eu nasci para fazer. Ah, eu sou mãe, então eu nasci para ser mãe. Então eu vou ser mãe o tempo todo. Você nasceu para ser aquilo que Deus disse que você seria, querido. Inevitavelmente, quando Ele te encontrar, você vai ser aquilo que Ele quer que você seja. O problema é que isso pode ser de duas formas. Pode ser no reconhecimento da graça de Deus sobre você e na manifestação dessa graça para o outro, ou pode ser te quebrando todinho, te colocando para fazer aquilo que Ele vai fazer. Porque inevitavelmente, quem que pode parar Deus? Quem que consegue parar Deus? Então, querido, se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa palavra, se você tem ouvido o Espírito, se o Espírito tem te movimentado, se o Espírito tem te agitado no seu coração, você pode ter certeza que vai acontecer o que tem que acontecer. O problema é que a construção e que o objeto, às vezes, ele vai se tornar muito maior do que a função que ele tem. E aí a gente caiu no pecado. O objeto não pode ter uma função maior do que a vocação que ele tem. Ele é só um objeto. Se um dia eu transformar a Bíblia em algo maior do que você, eu perdi a função dela. Não é que seja um tablet, não é uma Bíblia. Finge que é uma Bíblia. Perdeu a função. Porque tudo que acontece nela está apontando para a reconciliação da humanidade com Deus. Então, se eu esqueço da humanidade que foi reconciliada com Deus e me apego ao texto, para que de alguma forma eu possa manipular a sua consciência, eu perdi a função. Então, quando a gente estava falando hoje sobre batismo, eu estava dizendo que nós temos aqui na comunidade de Saúde, nós temos uma doutrina. Temos. E temos mesmo. E a gente tem um fundamento. Enquanto o fundamento de Babel era de tijolo, a gente está fundamentado na rocha, que é Cristo. A pedra angular, a pedra fundamental. Agora você precisa refletir que tipo de igreja que você quer participar e de que tipo de igreja você quer comungar. Numa igreja que está de olhos fechados para a cidade, porque está perdida dentro da construção, ou de uma igreja que, após manifesto o poder do Espírito de Deus, resolveu sair para contagiar outras pessoas com esse amor. Porque essa é a grande decisão que a gente precisa tomar. O problema aqui não é que a igreja é fria, que a igreja é quente.
Porque se eu estivesse dando uma rajada de glória aqui, minha palavra ia ser muito mais eficaz. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo uma igreja com compromisso. E se você veio aqui essa noite, é que Deus quer dizer para você que eu quero ter um compromisso com você. A nossa igreja quer ter um compromisso com você. Mas não é em troca de barganha, não é oferecendo nenhum sacrifício, não estou falando disso. A gente quer ter compromisso com você porque nós somos uma igreja comprometida com a igreja de Jesus. E não com a igreja de Babel, que está muito mais preocupada com parede do que com gente. A gente não tem compromisso aqui com nenhuma construção. Nós temos compromisso com Jesus Cristo. É para quem a gente vai dar conta da nossa vida e da nossa existência. Então cada um aqui no final das contas pode dormir com sua própria hipocrisia. Porque isso não vai mudar nada em Jesus. Agora vai mudar em você, se você decidir em verdade, a partir de hoje, trocar essa existência às vezes vazia de compromisso, para uma existência vocacionada com o reino e deixar para trás essa construção antiga que às vezes ainda permeia a sua cabeça de igreja. Porque a igreja, ela tem uma função na terra, ela não é um lugar onde se reúne, ela é uma função na terra. Você consegue compreender isso? A gente se reúne aqui para se fortificar na fé. A gente se reúne aqui para que a gente possa dividir as dores. A gente não se reúne aqui esperando Deus explodir alguma coisa aqui. Por mais que eu creia que Deus pode movimentar o coração de alguns. A gente se reúne aqui deliberadamente para fortificar a sua fé para aquilo que é a missão de Deus na terra. Reconciliar a humanidade consigo mesmo. Não tem outra função, querido. Você entende que o troço é simplesão mesmo? Mas John, é só isso? É só isso. Agora, tem a ação comparativa que nós estamos fazendo aqui. De uma igreja comprometida com o templo, com tijolos, com construção, com aquilo que você pode fazer, com seus dons, com seus talentos, e uma igreja que diz, vem, no caminho te explico. Porque é no caminho que as coisas acontecem. Essa igreja em movimento, ela acontece no caminho, no processo. Ou você acha que já vê o molde pronto, que já desce uma forma, igual de bolo, e formata todos nós aqui? Não. A gente vai caminhando. E nas vicissitudes da vida, nos problemas da vida, a gente vai se moldando ao Evangelho, à nova consciência. E não nos conformando com a forma com que esse mundo faz a gestão das coisas. Porque esse mundo, em que a gente diz que é um mundo, uma terra de Deus, a gente tem em torno de 60 milhões de evangélicos no país, isso segundo o IBGE. São 60 milhões de evangélicos, é muita gente. E a gente está dizendo que a ação quantitativa realmente não representa nada diante de todos os problemas que a gente está vendo, porque não está adiantando em nada, não está funcionando em nada. Isso não quer dizer que Deus não se importa com a cidade, que Deus não se importa com as pessoas. Isso quer dizer que é uma fé mal direcionada. Aí você reclama daquele cara que está rodando lá dentro do centro de Umbanda, mas não percebe o quanto que você tem rodado em torno do seu próprio rabo, igual cachorro. Porque não consegue encontrar motivos para vocação. E você acha que você não é vocacionado. Para mim já estou velho, para mim não dá mais não. Você não consegue compreender quantas pessoas podem se chegar a Cristo através de você. O quanto que você pode ser uma oração respondida para alguém. O quanto que você pode ser uma semente de Deus. E aí você se fossiliza dentro de uma construção. E aí você vai encontrar com Deus e esquece de encontrar com o próximo. Toda essa construção teológica, inclusive essa que matou Judas, porque ele vai cheio de dor para poder confessar que ele fez algo errado, e o cara diz para ele, o problema é teu. Essa ideologia de que a salvação é individual, essa ideologia de que faz a sua parte que Deus vai fazer a parte dele, tem essa também, essa é boa demais. Deus sempre fez, o sacrifício foi exposto, e a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes do pecado já havia um amor infinito pela humanidade. Então Deus ele fez a parte dele desde sempre, sem depender que você se movesse em nada. Aliás, Deus vai fazer independente de você. E essa é uma outra consciência que a igreja de Atos tem, porque confiam no poder do Espírito. A igreja de Babel acreditava que eles eram a parte da construção para chegar a Deus. A igreja de Atos, ela vai sabendo que quem guia é o Espírito,
Quando o Espírito diz vai, eles vão. Quando o Espírito diz para, aqui você não vai, eles não vão. O guia não é a consciência de construção, o guia é a consciência de propósito, que é outra coisa. Sabe, quando aquele negócio que você faz por questão de honra, não é questão de honra, tem propósito. Eu não faço nada por questão de honra. Se Deus falar para parar, eu vou parar. Não, mas agora não. Eu falo para parar, é para parar, ué. É muito difícil a gente ver 60 milhões de evangélicos num lugar que tem 40 milhões de pessoas num índice que se considera um índice preocupante de pobreza. E isso é uma outra... Eu vou fazer 200 analogias, mas isso é uma outra comparação com a igreja de Babel, que está muito mais preocupada em comprar tijolo do que gerar vida. Você precisa raciocinar, querido. Se algum resquício de Babel tem tomado o teu coração, tem tomado a tua vida. Porque se a gente pensa que idolatria é só adorar um outro Deus, uma imagem de alguma coisa, eu quero dizer para você que você está redondamente enganado. Idolatria é tudo que toma o ímpeto do teu coração. Seja o que for. Se for teu filho, é idolatria. Se for tua profissão, é idolatria. Se for um objetivo, uma viagem, uma conquista, se for teu carro, é idolatria. Adorar outro Deus. Fazer com que alguma coisa tome a centralidade do teu desejo. Se quando você se pensa vagueando, pensando na sua cabeça, você fica se imaginando, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, eu vou dizer para você, querido, que isso é idolatria. Se tua consciência não está comprometida com a verdade e com a vocação de Deus, e se seus sonhos não beiram o amor e a manifestação desse amor para o outro, se você fica se pensando, se eu tivesse, se eu fosse, idolatria. Porque esse é o pensamento que você não consegue controlar, porque ele é manifesto no desejo do seu coração. Está entendendo? Ah, se eu tivesse, se eu fosse de sucesso, se eu fosse um pregador de sucesso, se isso está tomando o teu coração, isso não é sonho, isso é idolatria. Porque a ocupação do seu coração é a vocação de Deus, que é ser semelhante a Jesus, que não quer ser maior do que ninguém, mas que se fez a figura de servo. Ele reduziu, ele diminuiu, e mesmo se fazendo figura de servo, mesmo abaixando até o nível da humanidade, ele não deixou de ser Deus, porque amou profundamente a humanidade e amou até o fim, até a morte de cruz. Então, é necessário que você repense o seu caminho como igreja, porque talvez o conceito que você tem de igreja hoje é um conceito de Babel, que depois vai dar origem a um lugar muito legal que você vai ler na Bíblia, que se chama Babilônia, que é um lugar que leva um povo de Deus, e lá eles massacram o povo de Deus, mas que Deus ele vai, na sua infinita bondade, manifestar ali a sua misericórdia, e você vai ver Sadraque, Mesaque, Abednego negando o espírito de Babel e de Babilônia naquele lugar, dizendo, não, comigo não, mas se você não for, você vai morrer queimado. Então a gente vai para queimado. Essa consciência de construção para chegar a Deus gera a Babilônia, gera lugares que são terríveis para o povo de Deus. Babel, que pode significar portal para Deus, vira Babilônia, que é a gaiola de Deus. Esse Deus engaiolado, esse Deus fossilizado, esse Deus que é fruto de uma construção, ele precisa sair da sua consciência. Ele precisa se converter, se dobrar a Jesus. Hoje é dia em que essa consciência sua pode se dobrar ao verdadeiro significado de igreja, que não tem nada a ver com uma construção que o homem planejou, mas tem a ver com o fiel propósito de Deus em amar a humanidade, em amar e redimir a humanidade diante de tudo aquilo que ela pode ser. Quem já teve os seus pecados perdoados hoje? Quem já teve pecados perdoados hoje? Sabe por que você foi perdoado? Porque tu é muito ruim. Tu
tu é muito ruim, por isso que tu foi perdoado. Porque para aqueles que não estão ruins, para aqueles que não estão doentes, o que serve é a consciência utilitarista, de utilidade de Babel. Porque enquanto tu tem uma função, tu funciona. Depois que tu não tem mais a função, dançou. Como Judas, enquanto ele teve a função de entregar Jesus, ele é um homem que foi recebido pelos líderes religiosos. No momento em que ele fez o que tinha que fazer e ficou com o coração transtornado de remorso, era o que eles disseram? O problema é seu. É essa consciência que a gente como igreja precisa mudar. É essa consciência que a gente precisa transformar. Eu sei que se você veio hoje para receber uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, essa é a palavra de vitória que eu tenho para dar para você. Talvez hoje dentro do seu coração o molde não seja da igreja de Cristo, mas seja da igreja de Babel, da construção de Babel. Mas Jesus quer mudar isso essa noite. Jesus quer transformar essa ideia essa noite. Jesus quer te comprometer com a vida essa noite. Não vai passar de hoje. Sabe por que não vai passar de hoje? Porque não é por coincidência que você está aqui essa noite. A gente é crente, a gente não acredita em coincidência, não tem acaso. O acaso não vai proteger ninguém aqui. Não vai. Se você está aqui essa noite, e se você está me ouvindo essa noite, é porque às vezes é necessário a gente abandonar esses estigmas de igreja, para que a gente tenha fielmente cravado em nós a rocha que é Cristo, e que não parte de nenhuma construção anterior. Jesus não parte de nenhuma construção anterior. Jesus, ele é Deus desde o início. Ele não foi pensado, não foi arquitetado por nenhuma ideologia, por nenhuma consciência. Ninguém consegue conceber Jesus. Não é algo que pode ser inventado. E se você tem esse comprometimento, e se você entende que talvez até então você tenha uma ideia completamente equivocada do que é a igreja, eu vou pedir para que você essa noite esteja junto comigo em oração. Porque a gente precisa abandonar esses estigmas para que esse espírito movimente e sacuda a nossa igreja com a vocação de Cristo em nós. Eu peço que você fique de pé comigo essa noite.